Ora vivam, o meu nome é Marta Lourenço, sou a diretora do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e sejam bem-vindos a mais uma edição da série Museus em Diálogo. Hoje temos um convidado especialíssimo, para além de ser convidado, reputadíssimo, conhecidíssimo no meio dos museus brasileiros e sem ser brasileiros. É também um amigo de longa data, um dos amigos mais amigos do peito, pelo menos nesta área profissional dos museus. Tenho a honra e o prazer de vos apresentar Marcos Granato, que é brasileiro, tem formação de base de engenharia e é diretor interino do Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro, um dos museus mais bonitos, mais encantadores que eu conheço, científico, de natureza científica, onde é pesquisador desde 1996. É também professor no curso de pós-graduação em Museologia e Património da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com o MAST, em colaboração com o MAST, e é editor da revista Museologia e Património desde 2015. Temos interesses comuns, projetos comuns, já não nos vemos há muito tempo, vemos-nos talvez há um ano. Foi a última vez que nos vimos, talvez mais de um ano, quando eu estive em Niterói, lembras-te? Sim, E fomos almoçar à Urca. Lembras-te? Obrigada, Marcos, por estares presente aqui connosco neste Museus em Diálogo. Olha, eu ia começar por te fazer uma pergunta mais pessoal, profissional da tua carreira, que é como é que tu, que és engenheiro de formação, mestre em engenharia, doutor em engenharia, te interessas, há de haver uma altura na tua vida em que te interessas por museus. Como é que isso acontece? Como é que é esse percurso? Quando é que acontece? O que é que te motivou ao início e o que é que te tem motivado até hoje? Conta-nos lá. Bom, obrigado, Marta, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você e poder falar um pouco sobre nossa experiência de vida profissional, nossas vivências na área dos museus de ciência, né, do patrimônio da ciência. E eu diria que as raízes, as origens estão lá na minha adolescência, nas várias visitas que eu fazia com meu pai ao Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Incrível. É, Nunca me tinhas contado isso. Fantástico. Pois é, em primeira mão. Primeira mãozíssima. Fantástico. Ou seja, Na tu és verdade, daquelas pessoas em que a vida foi transformada através das visitas a museus na infância e adolescência. não tem a menor dúvida. Incrível, incrível. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, o Museu Nacional era impactante, né? Assim, uma grande viagem, na verdade. Cada vez que eu ia com meu pai, ele era muito grande, né? Assim, muitas salas, uma Enorme. diversidade de acervos brutal. Então, desde as múmias aos esqueletos de dinossauros, imagina o que não era isso Índios, para, os índios, a sim, Amazónia. né? O que não era isso para um garoto, né? Claro, claro. Mas, por outro lado, assim, as contingências familiares me levavam em direção à engenharia e Pois. foi por onde eu fui, né? E, quer dizer, a partir da minha formatura em 1980, eu já estava trabalhando num centro de pesquisa na área de tecnologia mineral e fui absorvido como profissional na época, né? E fiz um mestrado mais voltado para engenharia ambiental, que na época não existia ainda. E, e E o depois o tempo foi doutorado. passando. No doutorado é que realmente te especializaste, não Sim, foi? Porque fizeste restauro, isso, sim, restauro de instrumentos científicos. Portanto, foi nessa altura que o bichinho tocou mesmo, não é? Quer dizer, eu não quero mais nem sim. engenharia ambiental, nem nada disso. Eu quero estudar, continuar a perceber, a compreender o mundo do património, não é? Sim. Sobretudo da ciência. Mas aí já tinha passado, já tinha me transferido para o MAST, né? Nessa Ok. altura, em 1996, foi quando eu me transferi
e também é um instituto de pesquisa, uma unidade de pesquisa do Ministério, então não havia problemas, né, desse trânsito. Claro. E várias questões pessoais me fizeram fazer essa transição, que muitas pessoas na época diziam que eu estava dando um tiro no pé profissional. Por que diziam isso? Porque eu vinha de um centro de pesquisa de top, assim, muito moderno, com muita, enfim, com muita projeção internacional, e estava me transferindo para um pequeno museu. Sim. Seguiste o coração, não é? Seguiste o coração. Sim, para um pequeno museu onde, na época, eu me lembro, havia um computador. Não, eu lembro-me, eu acho que ainda me lembro, a primeira vez que eu fui ao MAST, eu lembro-me de vocês ainda todos lá em cima. Não, havia mais do que um computador, já foi mais tarde que eu fui pela primeira vez ao MAST. Foi mais tarde. Mas de qualquer maneira, quer dizer, os museus evoluíram, a gente às vezes também queixa-se muito, não é? A gente queixa-se muito, mas se olharmos para o princípio das nossas... E nós não somos assim tão velhos, pelo amor de Deus. Mas se olharmos o progresso que se fez desde que começámos as nossas carreiras nos museus onde estamos, quer um, quer outro, é impressionante, realmente. É impressionante. É imenso, assim, é irreconhecível. A instituição que eu entrei em 96, claro, em que estou hoje, é impressionante. É impressionante. Do ponto de vista de infraestrutura, de infraestrutura, de condições de trabalho, de quadro de pessoal, até de reconhecimento no setor dos museus, quer dizer, nós não éramos... O meu museu, onde eu entrei, o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, quer dizer, não era nada conhecido no mundo, no setor dos museus, quer dizer, percebes? Não ligavam pedido aos museus de ciência, mas houve uma certa altura em que nós virámos, conseguimos virar, não é? Não somos só nós, não é? Em Lisboa e no Rio. Quer dizer, houve uma altura em que os museus de ciência científicos começaram a afirmar pela pesquisa, pelo algum rigor com que faziam as coisas, não é que os outros não fizessem, não é? Mas eu sinto isso, sinto que houve uma virada, não é, de reconhecimento em relação à nossa tipologia de museus. O que é que achas? Eu também acho isso, assim, eu acho também que é aquela história, né? Quando você coloca numa semente um pouco d'água e o terreno é fértil, a possibilidade daquilo florescer e crescer e frutificar é muito grande. Então, acho que essas instituições, não digo todas, mas boa parte dessas instituições possui uma equipe muito apaixonada, mesmo poucas pessoas. E essas pessoas, elas lutam. É verdade. Elas defendem e elas, assim, investem o seu tempo de vida, a sua energia, a sua emoção na instituição, e isso faz diferença. Faz diferença. Contamina, não é? Contamina, dá ânimo e não sei o quê. E, sobretudo, também há um aspecto importante que tu disseste agora. Nós, museus científicos, não é? Não necessariamente só os nossos dois, mas, em geral, somos alvo, às vezes, de ataques, às vezes sem ser mal, não é? Mas a tutela, somos alguma vez, somos por vezes incompreendidos pela tutela, mas que sentido faz numa universidade haver um museu? Que sentido faz os museus deviam estar nas culturas? Há toda essa questão, não é? E o facto de nós termos vindo sucessivamente, nas últimas anos, décadas, a ter que defender as razões da nossa existência, no fundo fortifica-nos, não é? Quer dizer, como estamos mais na corda bamba, e agora eu acho que não estamos muito na corda bamba, mas não podemos, mas pode virar tudo em 24 horas, não é? Mas o facto de nós estarmos constantemente a defender porque é que existimos, porque é que somos importantes para a sociedade, porque é que somos importantes para a tutela, para a universidade, para o Ministério da Ciência, no vosso caso, o nosso ensino superior, quer dizer, fortifica-nos, porque obriga-nos a refletir desde logo, não é? Que nem sempre os museus que já estão mais consagrados precisam estar a refletir porque é que são importantes, não é?
E nós precisamos, por causa dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, tu não achas? Acho que isso é um componente forte que se junta a essa, quer dizer, na verdade não se junta, faz parte, né? Faz parte. Acho que as pessoas ficam tão aguerridas também porque se sentem ameaçadas, né? Claro. Então isso tudo acaba confluindo para um aspecto positivo, né? Quer dizer, é como se fizéssemos uma limonada de um limão, né? E, e no fim das contas, assim, porque veja, eu entrei no museu em 1996 sem saber absolutamente nada, mas o museu, assim, era muito pequeno e tinha tudo por fazer, tudo. Então foi assim, parque de diversões. Sim. Assim, no sentido de que eu podia experimentar tudo. Começar eu podia do zero. ajudar, Começar participar, do zero. né, colaborar em exposições, restauro de edificações, acompanhar a documentação dos objetos, tudo. Então, assim, foi uma grande descoberta, foi uma viagem assim fantástica. E claro, os colegas, não é, que participam nessa viagem connosco, portanto, tudo isso fortifica, não é? Porque nos une, todas essas, começar do zero, tudo em conjunto, e ter que ir procurar, e como é que fazem os outros, e como é que não sei o quê, sem informação nenhuma, porque, quer dizer, vimos das ciências, a maior parte das pessoas vem das ciências. Depois, mais tarde, já começou a haver gente formada em museologia, já começaram a entrar, não é? Mas, no princípio, estamos a falar de pessoas que vêm das físicas, das engenharias, das matemáticas, em geral, a tradição da constituição destes museus do nosso tipo. E, portanto, são pessoas que não têm informação e depois têm que ir adquirir. E, felizmente, também a nossa vida, olhando para trás, corresponde também à emergência dos cursos de pós-graduação e de graduação no Brasil, em museologia, em património, e uma grande expansão dos cursos, porque já havia, não é? Mas também isso também nos beneficiou, não é? Com certeza, com certeza. E, assim, não só beneficiou, como nós começámos logo a intervir nesses cursos e a começar também foi, não é? Fala-nos lá um bocadinho também do teu, aproveita para meter o curso de mestrado que é tão importante, de pós-graduação, que é tão importante em Museologia e Património, com a Unirio. Conta-nos lá um bocadinho sobre isso, como é que tem beneficiado. É muito interessante porque esse período inicial no museu, que é, como eu falei, um parque de diversões, que me fez aprender tanta coisa variada, tudo interessante, meu Deus. Enfim, mas nesse momento, assim, eu ainda não tinha doutorado, quer dizer, escolhi fazer o doutorado e com esse viés influenciado pelo Paulo Breni, esse viés voltado à restauração dos objetos, e termino meu doutorado em 2003, e em 2006 acontece a proposta da Unirio do MAST fazer parte digamos, do projeto de um curso de pós-graduação estricto sensu em museologia e patrimônio, que não existia no país ainda, né? E acontece que com as duas instituições juntas, né, é a coisa de você pega uma expertise em parte de outro e faz uma proposta numa área nova, emergente, que é pouco explorada academicamente, que então a CAPES aprova, né? A CAPES para porque isto, como há brasileiros a ouvir, brasileiros sabem, e até mesmo, se calhar, os brasileiros que estão a ouvir não sabem. Explica lá o que é a CAPES. Na verdade, é a coordenação na área do Ministério da Educação responsável por todos os cursos de pós-graduação do Brasil, né? Então, eles aprovam e também acabam com cursos, enfim, todo o processo. Ou seja, é a entidade responsável pela qualidade. Não há curso de pós-graduação sem ser aprovado pela CAPES. Sim, sem ser aprovado e periodicamente avaliado e com notas, né? Isso. E aí, assim, foi realmente... Aí, quer dizer, foi uma nova estrada que se abriu, porque aí
digamos assim, uma viagem agora muito mais acadêmica, de aprofundamento teórico e de discussão de concepção de curso, de disciplinas e de conteúdos. Então, de uma coisa que não existia, né? E poucos cursos como esse existem no mundo, né? Então, assim, foi muito também desafiador, Também do muito zero, também quase do também do zero, zero. não é? Esse foi do zero mesmo, né? Quer Mesmo, dizer, mesmo. eu, na verdade, tive a sorte de poder acompanhar esse desenvolvimento e foi também apaixonante, Foi né? E apaixonante, claro. também foi apaixonante. E assim, a primeira vez que nós propusemos a proposta do curso de doutorado, a CAPES aprova. Então, Automaticamente, quase. Sim. Quase nós sem perceber. conseguimos Exato, é incrível. lá na Unirio ter da graduação ao doutorado em É museologia, isso. né? Incrível. Isso é o único Incrível. lugar no Brasil que tem, E né? quantas Isso. pessoas é que vocês já formaram? Portanto, o curso começa em 2006, dizes tu? Muitas pessoas, Marta. Ordem de grandeza, Muitas. que 100, 200? Mais de 200. 200. Deixa eu ver. Mais de 200 mestres e para aí uns 80 doutores, talvez. Fantástico. É. Fantástico. Eu acho que em termos de Brasil é É impressionante, né? impressionante, é completamente impressionante. Impressionante. E Completamente fazem impressionante. e essa movimentação acadêmica da área no país faz muita diferença, eu acho, Claro, em claro. muitos sentidos. Então, assim, você tem todos os cursos, que são acho que 14 ou 15 cursos de graduação, você Sim. tem muitas pessoas entrando nesses cursos, pessoas que têm mestrado e doutorado em museologia, e isso vai, na verdade, Frutificar trazendo uma o setor dos interação, museus. Claro, né? claro. Trazendo uma Agora, interação e não é forte. só isso, como as pessoas que passam pelo curso têm uma componente forte de coleções científicas, património científico, de património edificado científico, porque já vais falar, explicar que o MAST realmente é detentor de um património edificado tombado e, portanto, já vais explicar, mas quer dizer, falas mergulhar e tornarem-se familiares com algo que, noutro lugar, num outro curso qualquer de pós-graduação de Museologia e Património, não teriam essa proximidade a este património, a este tipo de património que é tão importante, mas que Não ainda, teriam. infelizmente, muito pouco presente nos cursos de formação de profissionais de museus e, portanto, estes, mesmo que vão para um museu de arqueologia, ou para um museu de arte, ou para um ecomuseu, ou para o que for, conhecem a problemática do património científico, sabem reconhecê-lo, conhecem os problemas, não é? E já fizeram essa reflexão só por terem passado pelo curso, não é? Isso é importantíssimo. E como o curso acontece em ambas as instituições, todos os alunos Claro, frequentam o MAST, claro, frequentam mesmo cotidianamente claro. sua biblioteca, os laboratórios, os espaços mesmo, né? Espaços, Assim, claro, reservas as técnicas, salas de tudo. aula, enfim, eles Sim, estão ali, né? E assim, claro. e tem disciplina de conservação de objetos científicos, então assim, que Claro. é uma coisa que eu acho que não tem em lugar nenhum do mundo, Não eu tem acho. lugar nenhum do mundo, do Acho que não mundo. tem. Talvez em França, no Instituto do Património, talvez, mas não duvido. Talvez. Então, mas assim, quer dizer, isso é uma coisa singular, porque eu estou ali, né, obviamente, mas é também por causa do museu, né? Claro, Quer dizer, claro. essa associação da Unirio com o Museu de Ciência trouxe uma Fantástico. singularidade, eu diria, né, para o curso, né? Pois, pois. Mas agora tu achas que muitas das coisas acontecem por relações pessoais e isso é normal acontecerem, quer dizer, mas tu, com certeza que houve, há a Teresa Scheiner, com quem que tu já conhecias, com certeza também já conheciam o trabalho do MAST, havia outros professores na Unirio, quer dizer, mas a que é que tu atribuis essa sensibilidade, quer dizer, porque há tantos museus no Rio de Janeiro, não é? Porquê o MAST? Já te fizeste essa reflexão? Quer dizer, Já. houve circunstâncias, não é? Houve circunstâncias Sim. que
conduziram. Podes partilhar um bocadinho connosco, quer dizer, porque isso também era uma Sim. coisa importante, não é? Penso, Marta, que há dois aspectos aí. Um é uma relação assim mesmo de aproximação, né? Então assim, Teresa Scheiner, ela digamos, talvez o cerne da concepção do projeto, apesar de que é um grupo de professores que faz Claro, isso na Unirio, claro, mas claro, ela puxa isso, né? claro, claro. E na época ela tinha uma pessoa que é o Márcio Rangel ao lado dela, um aluno querido dela, e que já havia sido bolsista de iniciação científica lá no MAST e Pois. que, enfim, tinha Olá, tinha Márcio. passado, já tinha passado vários anos lá no museu. Então, eu acho que é uma coisa. A outra coisa é que estamos numa seara acadêmica e grande parte dos museus no Brasil não desenvolve uma das vertentes fundamentais Claro, dessa instituição, que é a pesquisa. claro. E o MAST, ele obrigatoriamente sempre teve que fazer pesquisa por fazer parte do Ministério de Ciência e Sim, sim, Tecnologia, claro. que reconhece a instituição mais como uma unidade de pesquisa do que bem como um museu. Claro, claro. Então, assim, nós sempre Até tivemos um como programa de resultado, pesquisa. como resultados, até interessa às vezes mais os artigos que vocês publicam todos do que propriamente os visitantes que passam nas exposições, não é? Sim. De certa Até forma. interessa, Até mas na interessa. verdade o valor é dado maior, É, digamos, aos artigos, aos projetos de cooperação internacional, do que bem claro. se Do você que. faz 10 exposições no ano, né? Claro, claro. Também interessa. Eu acho que com o passar dos anos Com o essas passar coisas dos anos, começam a serem mais bem mais compreendidas. bem compreendidas, claro, claro, Mas claro. acho que isso é uma coisa muito importante na avaliação. Eu acho que da Tereza, eu acho que ela foi correta nisso. Era importante ter um museu que tivesse uma estrutura acadêmica, né? Então Isso, assim, isso. que tivesse uma boa biblioteca na área e nós temos e Belíssima, tínhamos belíssima, muito belíssima. boa, né? Então assim, além de ter laboratório, além de ter pessoas, vários doutores, então isso tudo eu acho que foi um diferencial que fez com Claro, que o claro, MAST fosse a primeira claro, instituição a ser procurada, né, para claro, isso. Né? claro. Claro, porque nem todos os museus sabem o que é preciso para dar aulas, uma firma. Quantos museus têm salas de aula, não é? Se calhar não há assim tantos museus com salas de aula, porque quando muito tem uma zona para reuniões, não é? Mas uma Sim. sala de aula com quadro, com equipada e não sei o quê, não serão assim tantos. E portanto, esta ideia orientado para a formação pós-graduada e tudo isso, não é qualquer museu, de facto, eu E concordo. agora tu vês como as coisas se retroalimentam, né? Porque assim, o curso começa em 2006, e nós inauguramos em 2010 um prédio anexo com vários laboratórios, Sim, oficinas, enfim. E, em seguida, poucos anos depois, inauguramos um prédio novo para a biblioteca, onde pois, um andar inteiro é para pós-graduação, claro, claro, com salas de claro, professores, com claro, salas para alunos, enfim, claro. secretaria. Então, assim, isso tem relação com como a instituição se vê, como o Uhum, MASP se claro, vê, claro, e como percebe a importância disso dentro do seu contexto, né? claro. E Então, acho que valoriza, isso e e valoriza, valoriza, e claro. valoriza. Então vamos falar um bocadinho do MAST, porque as pessoas têm-nos a MAST, mas ainda não sabem o que é, onde fica, que coleções tem, já perceberam que era científico, mas ainda não percebem bem o que é, já estão todas a fazer Google, não façam, porque a melhor pessoa para vos explicar é o Marcos Granato. Marcos, conta-nos lá então, o que é o MAST, Eu como é que sou ele é uma das constituído? pessoas, Marta, não sou talvez Tá a bem. melhor, mas sou uma das Sim, pessoas. é uma das pessoas. Mas o que é o MAST, como é que foi constituído? O que é que tem na base, quais são os grandes problemas hoje, tirando Covid, não vale a pena falar de Covid, já sabemos, isso é a base para todos. Então no Brasil está péssimo, já sabemos.
horrível, horrível. E já agora aproveito para desejar a todas as pessoas que nos estão a ouvir do Brasil, ânimo, saúde. Isto vai acabar, sabemos, não é? Isto vai acabar. E espero é que não destruture o país, destruture o sistema de saúde, de cultura, de ciência. Bom, vamos ver. Estamos aqui todos em Portugal a torcer por vocês, brasileiros, o mais possível. Mas, portanto, quais são os problemas que enfrentam hoje, os desafios, como é que a sociedade, como é que o Rio de Janeiro vê o MAST? Conta-nos lá um bocadinho. Pois então, o MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, né, ele tá situado na cidade do Rio de Janeiro, numa colina, né, a colina de São Januário, que é próxima ao porto do Rio de Janeiro, né, e onde se situou, digamos, o Observatório Nacional. Na verdade, a origem inicial, tanto das coleções quanto da sua própria infraestrutura física do MAST, é o próprio observatório, né? Que originalmente ele se situava num morro no centro da cidade do Rio de Janeiro, né? E na escola de jesuítas, mas era um lugar muito inadequado para observação astronômica, então há uma transferência das instalações para essa colina de São Januário, onde então são construídos pavilhões astronômicos, vários, para lunetas equatoriais e lunetas meridianas, e fotoheliógrafo, e também um prédio administrativo, né, para o próprio observatório. Esse conjunto edificado, que é do início do século XX, é ocupado em 1921, ele constitui assim um conjunto importante em termos de Brasil, mas eu diria também em nível mundial para a astronomia, em função de que o MAST apresenta pavilhões astronômicos e instrumentos originais nesses pavilhões que não foram modernizados. Normalmente, os sítios de observatório eles vão sendo modernizados no decorrer do tempo, né? Mas nesse caso aqui isso não aconteceu. Então, aqueles instrumentos são instrumentos originais, não foram modernizados e estão nos seus locais originais de uso. Exato. Né? Ou seja, com a degradação natural do tempo, não é? Que depois, enfim, foram recuperados alguns e tal, mas com a degradação normal do tempo, nunca foram substituídos, deitados Não, abaixo, deitados para o lixo, não. para poderem ser utilizados para outras perguntas, outras questões científicas relacionadas à astronomia. Portanto, no fundo, está tudo in situ, não é? In Sim, situ. isso. Eu acabei por E, sacar uma imagem da internet do prédio principal, que é magnífico, como estão a ver. Portanto, isto é o topo da tal colina, colina de São Januário. Isto vê-se do Rio de Janeiro inteiro, quando a gente está a passar, vê-se esta colina com o prédio amarelo absolutamente extraordinário. E tudo lá dentro, o edifício tem uma decoração de resto Art Deco absolutamente fantástica, não é? Não sei se é Art Deco ou se é Art Nouveau. Art Nouveau. na verdade, são vários estilos, né, Vários ecléticos. estilos. Então, você Eclético. encontra ambos, né, É, aqui e fantástico. ali, né? Eles vão Sim. se complementando. E a origem específica do MAST, quer dizer, a concepção de um museu de ciência, né, que tivesse acervo, que trabalhasse com divulgação científica, está nas origens da instituição, que acontecem dentro do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, e de um grupo de astronomia, de estudos de astronomia, com historiadores, enfim, e que, no fim das contas, um dos astrônomos do Observatório Nacional, né, o Mourão, ele toma para si, digamos, ele puxa para si a responsabilidade e cria o Museu de Astronomia, situado então nesse prédio, né, e tendo sob guarda a maior parte dos pavilhões astronômicos originais, né? Uhum. Depois Portanto, no disso, fundo, coopta, não é? Retira da esfera científica ativa
não só o edifício principal, com o seu conteúdo recheio, na altura ainda não coleção, não é? Mas estava lá tudo, o que veio a constituir depois a coleção, mais os tais pavilhões astronómicos que existiam neste campus, não é? Sim. E diz assim, pronto, isto agora vai ser museu. Foi isso, mais ou menos. Quando é que isso Isso. aconteceu? Quando é que isso aconteceu? 1986, né? 86. Na verdade, em 85 ele é criado, em 86 é tombado, e aí se constitui o patrimônio mesmo, né? Que é dividido em arquivístico, museológico e bibliográfico. Bibliográfico. Né? Então, assim, aí você já tem um inventário por objetos nominados, que constitui a coleção original, que é a coleção do Observatório, que é cerca de 1.600 objetos, né? Além dessa coleção de instrumentos científicos, né, entre aspas, né, também tem uma coleção de mobiliário, tem uma coleção de máquinas de escrever, tem uma coleção de telefones, enfim, outras tantas coisas que se relacionam... Tudo que se foi acumulando, não é? Tudo que se foi acumulando e que é. servia para a produção científica do próprio observatório, quer dizer, as pessoas Sim. precisavam de máquinas de escrever, precisavam de... Claro. E é interessante porque, assim, porque você pensaria assim, digamos, um local administrativo, né, que vai comprar máquinas de escrever, compra todas iguais, não é, Marta? Claro. Todas, para tu teres o mesmo padrão, para termos o mesmo tipo de manutenção. Mesmo tipo de fonte, não. mesmo... Não. Não. Existe uma variedade de máquinas de datilografia assim, inacreditável. Não, mas se calhar são de épocas diferentes. Mas se calhar são de épocas diferentes, não? Ou da mesma época eram diferentes? Há as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas, sabe? E, enfim. Essa é ótima. Mas são muito interessantes, né? E assim, no fim das contas, quer dizer, com o decorrer do tempo, né? E a nossa compreensão de que o museu deveria ser para além de astronomia, né? Claro. Com a atividade, especialmente da coordenação de museologia, a gente começa a coletar objetos de outras tipologias, digamos assim, de outros tipos, né? Especialmente em áreas de conhecimento diferentes. Então, tem relação com institutos de pesquisa do Ministério. Isso. Então, alarga, não é? Alarga o âmbito. Alarga. Então, nós temos conjuntos de objetos voltados para a engenharia nuclear. Nós temos conjuntos de objetos voltados para a física de partículas. Nós temos conjuntos de objetos voltados para a tecnologia mineral. Claro. E, enfim, além de que, por exemplo, na própria coleção do Observatório Nacional, nós temos conjuntos de objetos de química, que é uma coisa solar, que... Por causa da química solar e por causa das revelações fotográficas, é isso? Não se sabia por que haviam aquelas vidrarias e aqueles instrumentos de química dentro de um observatório, não havia menção a nada, mas, quer dizer, uma pesquisadora, Janaína Furtado, historiadora, ela fez uma belíssima pesquisa e verificou que, enquanto ainda no Morro do Castelo, o observatório possuía um laboratório de química. Um laboratório de química ligado à saúde coletiva. Imagina. E aí, assim, esses artefatos eram utilizados lá, entendeu? E aí depois foram, na mudança são transportados junto com o resto. São. Fantástico. Tem muitas todas estas histórias das instituições, não é? Tantas histórias desconhecidas, tantas camadas de informação que se realmente nós não... Quer dizer, se não abrimos as coleções universalmente aos pesquisadores, aos alunos, nunca, jamais a gente consegue também saber que são histórias fantásticas para contar ao público, são histórias que motivam, que são engaging para a ciência, para a história do Brasil, quer dizer, não é? É incrível. Do Rio, da cidade do Rio. Incrível. É incrível, e assim, esse fato desse laboratório é muito interessante porque era publicado no jornal
Imagina. o número de doentes que eram tratados, enfim, isso era uma coisa, mas isso absolutamente, e é aquela Incrível. coisa da valoração, né? Ou seja, da atribuição de valor, em que aqueles objetos eram considerados nada. Nada é como um garfo e uma Nada. faca. O garfo e Nada, faca porque é uma coisa. assim, você não sabe para que aquilo foi usado nada, porque isso Claro. está aqui, isso, vocês também deviam jogar isso fora, Isso. porque, O porque o que é isto que está observatório aqui? nunca Exato. teve, Isto o é observatório lixo. nunca teve É, química, é nunca isso. O teve observatório nunca teve químicos, química. Exatamente. é, Isto é não lixo, isto era. é por engano, isto não está aqui a fazer nada, deitem fora. Pois é, Muito mas importante. Essa felizmente lição a gente é. não joga Exatamente. fora nada, então. Exatamente. Exatamente. É porque as coisas normalmente não estão fora dos sítios por razões de coincidência ou de não sei quê, quer dizer. É preciso investigar, é preciso perceber porque é que as coisas estão mesmo que nos deixem perplexas. Quer dizer, há uma razão para as coisas estarem onde estão, não é? Porque não nascem, não há geração espontânea de objetos, portanto, desde essas razões mais insuspeitadas e que vão enriquecer novas narrativas e novas perspectivas sobre a história da saúde pública no Rio de Janeiro, do qual se pensava que o Observatório não teria nenhum papel, não é? Por um lado. Mas também podem enriquecer outras histórias da ciência, não é? Relacionadas com pessoas, ou até histórias de circulação, porque às vezes há transferências de objetos entre instituições que a gente nem percebe bem qual é a razão, mas que, no fundo, são evidências de como estes objetos circulavam imenso. Imenso, imenso, imenso. É verdade, né? E assim, então, quer dizer, então o MASH ele começa bem estrito digamos na concepção de museu de astronomia, né? E permanece assim até o iniciozinho da década dos anos 2000, 90, quando começamos então 2000. a diversificar os nossos acervos museológicos, né? E E o, assim, mas o Observatório, só para clarificar, o próprio Observatório Nacional continua a existir, é um instituto de referência de pesquisa para astrofísica, sim, cosmologia, tudo isso, importantíssimo no contexto do Brasil, e tem uma parte, pelo menos, não sei se tudo, mas também funciona dentro de, ou seja, coabita, não é, em parte com o MAST. Como é que sim. os cientistas, é uma relação às vezes problemática, não é? Mas como é que os cientistas do Observatório Nacional olham para o seu próprio património que está no MAST, visitam-no, não visitam, levam alunos, não levam alunos de astronomia, não é? Como é que é essa relação? Olha, eu diria que a relação, em sua maior parte, é amistosa. Quer dizer, eles estão, em geral, se são demandados a nos auxiliar em qualquer coisa, estão sempre Fantástico, disponíveis. claro, Existem sempre suas exceções, mas assim, em claro, geral, é claro, assim que acontece, né? Eles circulam muito no campus, ótimo. sempre, Uhum, todos circulam muito no campus, né? Mas assim, como você sabe, a astronomia ela pegou uma sim, estrada que sim. assim Tem pouco a nos ver com o deixou, material, tem desde logo sim, pouco a ver com o exato, material. Depois exato, pouco a ver com os países onde ela se começou, não é? Agora vai tudo isso, para aqueles países onde há desertos, Atacama, não é? Com pouca, sim, portanto, ao Hawaii, não é? Portanto, os próprios astrónomos. E eles estão ligados a computadores, quer dizer, é evidente que continuam a haver basicamente, né? basicamente. Então, Mas, assim, mas portanto, de é qualquer verdade. maneira, acho que ainda há uma interação cooperativa quando necessário, quando vamos fazer alguma exposição que tem relação com a história do observatório em geral, Uhum, eles, uhum, se chamados, eles auxiliam, não há uhum. problema nisso, inclusive na parte mesmo de fundamentação de astronomia, se é o caso, ou de geofísica, né? Claro, claro. Quando não temos especialistas que possam ajudar, eles ajudam, né? Pois. Mas, assim, é claro que desculpe, esqueci Faz de mal, faz desligar o mal. meu celular. Não faz mal. Mas é claro que. Pronto.
Mas é claro que a instituição, o próprio museu, ele foi ampliando Claro, claro. o seu espectro de atividades, de maneira que, por exemplo, o observatório tem ainda algumas, não são sedes, mas algumas regionais, né? Ele tem em Tatuoca, no norte, na região norte, ele tem uma área. Ele tem também aqui no estado do Rio de Janeiro, em Vassouras, ele tem, digamos, os vestígios de observatórios magnéticos, e Ok. que nós, de uma certa maneira, assim, Também vamos, apoiam, não é? É vamos isso, é isso, ajudando é isso, é isso. no caso aí desses observatórios magnéticos, existem magnetogramas que estão sendo digitalizados, vão ser Fantástico, disponibilizados na fantástico. internet, É os ótimo próprios isso. objetos, enfim. Existe, quando aparecem as oportunidades, existem as articulações de trabalho conjunto, né? É ótimo isso, é ótimo. É, Até porque é quase impossível nós conseguirmos fazer sozinhos, não é? Mesmo com formação científica de base, muitas das coisas, eu quer dizer, eu lembro-me a primeira vez que eu entrei na reserva técnica do meu museu e o professor Bragança Gil me diz assim, vá, agora começa a inventariar, não é? E eu, pelo amor de Deus, eu não sei nada do que é que isto é, não faço a mínima ideia, não conseguia ver nada semelhante a uma coisa qualquer que eu conhecesse, ouviste? Portanto, isto é um trabalho em que há um trabalho de conhecer e documentar este tipo de instrumentos. Há muita variação local, porque apesar dos instrumentos serem produzidos às vezes em França ou na Alemanha ou não sei onde, ou nos Estados Unidos, depois tem muita manipulação local, não é? Os próprios cientistas no sim, Brasil, em Lisboa, não sei o quê, sim. canibalizam, alteram, reutilizam, transformam em partes e, portanto, depois é muito difícil nós conseguirmos identificar o que é que aquilo é, não é? Portanto, precisamos de trabalhar com gente variada, pessoas que já estão aposentadas, cientistas, porque sozinhos muitas vezes não conseguimos, temos muita dificuldade, não é? É interessante que, assim, acho que em todas a gente teve algumas iniciativas de restauro de instrumentos lá no museu, né? Eu acho que em todas elas nós identificamos intervenções feitas Pois, claro, pela área de manutenção do observatório nos pois, objetos. pois, Ou seja, pois. eram latinhas que eram utilizadas como tampas Claro, claro, de luneta, enfim, claro. tubos de metal que eram utilizados para compor níveis de bolha, coisas assim. Em todos eles a gente percebia que havia uma Claro. intervenção ali, Mas faz entendeu? sentido, não é? Porque eles eram tão caros, estes instrumentos, o que é que eles iam fazer? E ainda sobretudo porque a política científica tem estas altos e baixos, às vezes não havia dinheiro. E não havendo dinheiro obrigava-os a ter alguma imaginação, seja nos observatórios, seja nos laboratórios de física ou de química, não sei o quê, tentar ter alguma imaginação e sobretudo não deitar nada fora. Isso era básico, Sim, não é? Não deitar fora, mas porquê é que se vai deitar fora, não é? Uma coisa que pode ser reutilizada. E, portanto, isso sim, enriquece, contrariamente ao que se pensa, enriquece muito a informação que nós temos sobre os instrumentos. São mais histórias que se podem contar, é fantástico. E se sim, vocês têm feito um sim. trabalho magnífico a esse nível, ao nível de perguntar aos instrumentos e usar a materialidade e técnicas novas e tudo, têm feito um trabalho absolutamente incrível de pesquisa, de teses e tudo, que tem sido ótimo, ótimo, ótimo. Pois Olha, é, então Marco, assim, eu vejo que sim, assim, quer dizer, a instituição hoje, né, é isso, é ela isso. tem um desafio muito grande que tem relação com pessoal, né? Quer dizer, o corpo de pessoal está, digamos, se aposentando com Isso. celeridade, está envelhecendo muito rápido. Uhum. Obviamente que não há substituição, não há Pois concursos, não, não há pois não, nada, pois né? não, pois não. E isso significa muitas vezes que você vai perder expertise e Claro, experiência que foi claro. desenvolvida durante muitos anos, e isso vai se perder. Mas Isso. Pois é, isso faz parte também, né, Marta? Assim, é verdade, é verdade, é verdade. faz parte da história das instituições e, enfim.
Acho que no momento, além da, digamos, de uma necessidade, né, nós estamos numa diretoria interina, necessidade de uma reorganização institucional que nós estamos fazendo. Isso, Acho que o desafio maior é mesmo ter pessoas, conseguir atrair pessoas de isso, outras instituições, isso, talvez, né, que possam se fixar no museu de maneira que ele não sinta tanto a saída dos que se aposentam. claro, Acho que claro, isso é o maior claro, desafio. claro, É o pois maior deve desafio. ser. E do ponto de vista dos públicos, qual é que achas que é o maior desafio hoje em dia nos museus, na contemporaneidade, na sociedade brasileira, não só do MAST, mas do ponto de vista de público, claro que há, já sabemos, Covid obrigou a reorientar-nos e tudo, mas eu estou a falar de uma perspectiva mais geral, não é? O mundo está a mudar tanto, as pessoas, a maneira como elas se relacionam com os museus, o Sim. papel que os museus têm, também, quer dizer, está a obrigar uma reflexão em todo o mundo sobre o que é o museu, definição de museu, para que é que serve um museu. O que é que tu achas que, do ponto de vista de públicos, é a nossa maior, o nosso maior desafio? Eu acho que o maior desafio tem relação com a diversidade de, de apreensão das coisas pelas pessoas. Assim, eu acho que, quer dizer, a maneira como as pessoas compreendem as coisas, a maneira como elas se aproximam e se interessam por certas coisas é muito diversificada. Pois. E isso significa um grande desafio para a instituição que está recebendo essas pessoas. Para ir ao Porque encontro, você. não é? Para ir ao encontro. Isso. Porque assim você às vezes atende um grupo e deixa de atender 10. É isso. Porque você consegue minimamente gerenciar alguns tipos de tecnologias de comunicação, mas não consegue outros tantos. Claro, E claro, a claro. expectativa das pessoas, né, quando vai no museu de ciência, acho que ainda tem um pouco assim daquela coisa A criança do grupo escolar, sim. do contemporâneo, do Do muito contemporâneo, sim. recente, enfim, Sim. né? E que não necessariamente Não precisa ser por esse necessariamente. caminho, né? Pois, Assim, pois. quer dizer, as coisas se constroem, né, historicamente. Claro. Então, para você entender por que hoje nós temos uma vacina, né, contra a Covid, você tem que ver aí, né, uma história Claro, que claro, permitiu que isso claro, chegasse aqui, né? E claro, não só claro. o fato em Não é si, uma coisa que né? estala ao dedo, Não, não é? E de não. repente aparece. Claro, claro, claro. Eu acho que tem muito e assim, né? Essa coisa, né, dos jovens especialmente, né, da maneira muito fugaz com que eles se Claro, conectam com as sim. coisas, isso é um outro grande desafio, né? Claro. E com a maneira como estão habituados a uma certa facilidade, não é? Em as coisas aparecerem feitas, muitas coisas são tidas quase como gratuitas, não é? Como se não houvesse nenhum esforço, às vezes sofrimento por trás, trabalho, etc. E há de facto esse decalagem entre uma certa realidade, as bolhas, as chamadas bolhas que as pessoas vivem, não é? Sim, sim. E, portanto, eu acho que os museus também estou inteiramente de acordo, acho que esse aspecto é importantíssimo, tem um papel fundamental para rebentar essas bolhas, aproximar as pessoas mais da realidade do universo, de nós mesmos, e Sim. torná-las mais. No fundo, é tudo uma questão de tentarmos ser inclusivos. No fundo, vamos sempre parar Isso, àquela coisa. Vamos parar a isso, isso. incluir toda a gente, ser ponto de interesse para toda a gente, não importando os interesses que elas têm, não é? Dar resposta, ir ao encontro da sociedade e das suas demandas na altura. Mas isso é bastante difícil. Ui, Muito. Isso ui. é um grandíssimo desafio. É imenso. Mas é o mais Mas é. importante, não é? Mas é. E ninguém disse que ia ser fácil, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Olha, Marcos, adorei estar contigo. Desejo as melhores felicidades ao MAST. Quero muito voltar um dia destes, quando puder viajar outra vez. Tenho imensas saudades do Rio, dos amigos, tanta gente, tanta gente.
que a gente tenta manter-se em contacto no WhatsApp e não sei o quê, mas tanta gente que não vemos há tanto tempo, não é? Mas tenho muita vontade de voltar e desejo o melhor possível para esta fase agora de transição e que se consiga encontrar a melhor solução, porque é um dos museus de astronomia mais incríveis, mais bonitos do mundo e, portanto, merece tudo, merece todo o reconhecimento e o apoio de toda a gente. Obrigadíssimo pelo teu tempo. Imagina, Marta, obrigado a você pela oportunidade de poder falar um pouco sobre, na verdade, sobre nosso caminho de vida, né? No fim das contas, né? É isso, E fantástico. nessa manhã ensolarada no Rio de Janeiro, É preso dentro de casa. Os dois presos dentro de casa. Obrigada, Mas Marta. Um com muita beijinho. esperança. Mas com Mas com muita muita esperança. esperança. Um Muita esperança. beijinho, um beijinho, um beijinho. Outro, Marta.